Glória a Deus. É bom, né? Adorar a Deus, irmãos. Glorificar o nome do Senhor. Confesso que eu cheguei muito cansado, irmãos, mas você sente assim uma presença do Espírito Santo. Estou todo arrepiado, irmãos. Parece que uma coroa está com uma coroa de arrepio aqui na minha cabeça. Gostoso quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Foi? Amém. Todos os dias nós pecamos, irmãos. Pode ter certeza disso. Todos os dias. Abrimos os olhos, já estamos em pecado. Porque nós habitamos em um corpo pecaminoso. Pode ter certeza disso. A graça, que é considerada um favor imerecido, e nós não merecemos, é quem nos cobre, é que nos sustenta, é que nos dá a oportunidade de a gente estar de pé, irmãos. O apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. É muito bom você se sentir acolhido por Deus. Porque todo dia no trabalho, às vezes é em casa, às vezes é com o vizinho, você age de forma que o Espírito Santo de Deus se entristece. Mas Deus olha para a gente com olhar de misericórdia. É muito lindo você servir a Deus, irmãos. Quando nós aprendemos o que é evangelho, o que é amor fraternal, o que é compaixão de Deus, a coisa fica diferente na nossa vida. Eu trabalhei com uma pessoa, antes de começar a palavra, que ela não aceitava erro. Qualquer funcionário que errasse 2 vezes era demitido. E eu fui demitido porque errei 3. Ainda recebi uma oportunidade ainda. Em João Pessoa. Não admitia erro. Mas nós erramos todos os dias. E pedimos sempre ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento, que Ele possa nos preparar para todos os dias. Olha, amanheceu o dia, irmãos, é culto de doutrina hoje. Amanheceu o dia, a gente já sai para um trabalho. Quem sai cedinho já sai dizendo: eu faço isso. Jesus me leva para o trabalho, Jesus. E me dê paciência, me dê caráter, sabedoria, para que eu possa enfrentar o dia, que é uma batalha. A nossa vida é traçada uma batalha. Quando nós nascemos e saímos do ventre de nossa mãe e respiramos o fôlego de vida, o nosso tempo já está sendo contado. Uns vivem 90, outros vivem 110, outros vivem 70, né? Depende da sua maneira de viver. Outros vivem 16, 25 anos, estão morrendo jovem demais porque falam demais, foi dito hoje aqui pela palavra. Outros sofrem acidentes, não conseguem, né, atingir o objetivo da vida. Mas nós estamos aqui, irmãos. E a gente pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Todos os dias a Bíblia diz que nós somos entregues à morte. Todos os dias. Mas nós estamos aqui. Abra a Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Verso 4, 5
E o tema da palavra hoje é revestivos do Espírito Santo de Deus. Revestivos do Espírito Santo de Deus. A necessidade do revestimento espiritual. Amém? Quem tem Bíblia, abre em nome de Jesus. Estou feliz, irmão. Estava viajando. Foi? Voltou. Veio para o seu cantinho, né? Aonde você estiver, Deus está cuidando de você. Viu? E aquele livramento que Deus lhe deu naquele dia foi porque Ele lhe ama. Viu? Aqui Ele disse assim: filha, eu estou aqui. Tenho cuidado de você. Amém, irmãos? Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém? Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É lindo, né? Esperai. Jesus, antes de ser assunto, ser elevado ao seu canto de origem, né? Jesus, antes de ser... Tem um fundo musical, né? Jesus, antes de ser levado ao seu canto de origem, Ele estava preparando os seus discípulos para que os seus discípulos tivessem a capacidade e a condição de manusear as Santas Escrituras, de pregar a palavra de Deus, de trabalhar com a palavra do Senhor. E a coisa mais interessante que nós percebemos é que Jesus, quando dá início ao seu ministério, depois que é batizado no Rio Jordão, que é um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, né? A Bíblia diz que Jesus, ele ia à frente dos seus discípulos, ele ia sempre à frente dos seus discípulos, né? Preparando o caminho. Ele ia sempre à frente dos seus discípulos, pregando a palavra, curando, libertando, aleluia. E aquilo fascinava os seus discípulos. Aquilo causava uma alegria tremenda e maravilhosa. E Jesus fazia questão de ir à frente dos seus discípulos, para que eles pudessem entender as maravilhas do poder de Deus que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. E a necessidade deles conhecer o Evangelho de Cristo, e a necessidade deles aprenderem como deveriam se portar, como deveriam evangelizar, como deveriam aplicar a santa palavra de Deus para não ferir ninguém. A Bíblia Sagrada é algo tão lindo e tão maravilhoso. Eu achei lindo quando o irmão Leandro colocou vocês para ler versículo bíblico. Isso é um incentivo para que vocês possam pegar gosto, alegria, de pegar a Bíblia que muitas vezes está ali na estante, muitas vezes está lá no quarto, e nós temos um tempo tremendo para estarmos envolvidos com a rede social e muito pouco com a palavra do nosso Mestre. Jesus tinha este cuidado de dizer aos seus discípulos, de mostrar aos seus discípulos a necessidade de estarem prontos, preparados, revestidos, porque no mundo espiritual Jesus sabia que a batalha era travada e que o inimigo não estava nem aí para os seus discípulos e muito menos para Jesus Cristo de Nazaré. Mas todas as vezes que ele se levantava contra Jesus, o poder de Deus que estava sobre aquele homem, aleluia, impedia que Satanás viesse se sobressair
sobre Jesus e os seus discípulos. Para você ter ideia como era que funcionava a vida de um jovem judeu, fiz isso aqui no trabalho, irmãos, trabalhando em uma brechinha e fazendo. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de estarmos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Mas é o século 21, irmãos. Não fique triste por isso não. Viu? É uma batalha travada espiritual na nossa vida todos os dias. O diabo, ele cria situações para que você possa estar envolvido ou com problemas pessoais, ou com problemas no trabalho, ou com problemas de saúde, para que você não possa conhecer o poder da palavra de Deus. O diabo não quer que você tenha, aleluia, o conhecimento das Escrituras Sagradas, porque quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, a sua mente, ela abre de forma diferente, ela tem um pensamento aguçado, e o diabo não consegue, aleluia, lhe pegar através da palavra, porque você está preparado por ela. E ele trabalha através da palavra, viu? Ele usa a palavra para confundir a nossa mente. Um jovem judeu, quando nascia, dos primeiros 5 anos de idade até os 10 anos de idade, ele tinha que ter um tutor ou um professor para ele aprender as Escrituras, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Irmãos, não existia capítulos e versículos, ele tinha que conhecer todas as histórias, ele tinha que ter noção de tudo o que estava acontecendo. Dos 5 anos até os 10 anos de idade, ele tinha um período de 5 anos para trabalhar a palavra, para entender o que eram as maravilhas de Deus, qual era o projeto de Deus, qual era o plano de Deus. E era obrigação ele ter, aleluia, este conhecimento. Ele tinha que ter a mente preparada, aleluia, para que no momento da triagem, das perguntas dos sacerdotes, ele pudessem responder. Isto era, aleluia, a vida de um jovem criança, de um jovem judeu. Ele tinha que estar pronto, ele tinha que estar preparado, ele tinha que ter noção, aleluia, e responder de acordo com as Escrituras Sagradas as perguntas que iriam ser lançadas para ele. No período de 12 anos de idade, até de 10 a 12 anos de idade, ele ia voltar a estudar de novo. Era o segundo período, era a segunda etapa da vida dele. Olha aí a responsabilidade que tinha. Olha a responsabilidade que nós temos para estudar os livros históricos, poéticos e proféticos. Históricos, poéticos e proféticos, para ser aprovado diante dos sacerdotes e seguir uma linha sacerdotal. Olha como Deus, ele tinha este cuidado. A Bíblia diz que no livro de Oséias, capítulo 8, se não me falha a memória, aleluia, quando Israel foi liberto do exílio, o profeta Esdras abriu a Bíblia Sagrada e de 7 da manhã, em cima de um estrado, que é considerado um altar, um púlpito, ele leu a palavra de Deus, aleluia, de 7 até meio-dia. Você faz ideia do que é isso? E a Bíblia diz, pastor Eduardo, que os que estavam ali, aleluia, se alegraram tanto com a palavra de Deus, irmã Verônica, que eles agora, depois que estava para terminar o período daquele ensino, aleluia, todo Israel estava chorando, se alegrando, aleluia, lembrando que existia um Deus que tinha cuidado de Israel. E no final o profeta deu um conselho a eles: não chorem, não levante plantos,
mas façam a melhor festa, se alegrem, porque o exílio acabou, e através da palavra Deus cumpriu aquilo que prometeu, e vocês agora estão libertos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, abrimos elas com amor e dedicação, nós estamos aprendendo, se revestindo do poder de Deus. Jesus, ele tinha esse cuidado com os seus discípulos. Ele não deixava os seus discípulos, pastor Eduardo, tomarem a frente. Ele não deixava os seus discípulos irem, aleluia, porque não estavam prontos, preparados, não estavam de acordo, aleluia, com o ensinamento de Jesus Cristo de Nazaré. O evangelista João, aleluia, ele vai dizer no capítulo 4 de João, do verso 4 ao verso 8, que Jesus, ele ia passar por Samaria, por uma cidade chamada Sicar, e existia uma jovem samaritana. Jesus sabia que os seus discípulos não estavam preparados. Jesus agora diz para os seus discípulos comprarem alimentos. Aquela jovem mulher estava cerca de meio-dia, aleluia, na direção do tanque para buscar água. Se Jesus deixasse os seus discípulos ali, eles não estavam preparados para receber aquela situação. Olha a necessidade do discipulado. Olha a necessidade de você aprender o que é evangelho. Evangelho não é palavras duras. Evangelho não é, aleluia, ignorância. Evangelho não é você achar que você é mais santo do que o outro. Evangelho é você entender que você também está debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não julgava, irmãos. Jesus amava. Se Jesus deixasse os seus discípulos tomarem a direção daquele trabalho, a hora nona, meio-dia, com certeza tinha acontecido uma discórdia. Porque a Bíblia diz que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Não tinha comunhão, não tinha paz. Jesus não tinha condições de deixar os seus discípulos só, porque os seus discípulos não estavam preparados. Se encontrasse um samaritano com um judeu, era pedras jogadas, era briga, discórdias. E não está muito diferente de hoje, irmãos. Nós temos irmãos achando que é melhor do que o outro. Nós temos irmãos achando que é mais santo do que o outro. Nós temos irmãos acusando o outro. Jesus uma vez deu um grande ensinamento, quando os sacerdotes chegaram para dizer e acusar alguém. Jesus disse assim: tire primeiro a trave dos seus olhos, para não apontar o argueiro que está no olho do seu irmão. E às vezes a gente agimos, meu irmão. Se eu não tomar cuidado com isso, também eu vou tomar essa direção. A necessidade do discipulado, a necessidade de um estudo da palavra, é para que a gente entender que nós somos pequenininhos diante de Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, objetos usados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, para que você possa alegrar, animar, levantar alguém que está caído, alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de ajuda. Esta mulher samaritana, ela estava precisando de uma palavra. Ela estava com sua vida toda destruída. Jesus sabia disso, mas Jesus sabia que os seus discípulos não estavam prontos. Jesus poderia, pastor Eduardo, procurar um sacerdote. Jesus poderia procurar um escriba, um levita, para levar a poderosa palavra, para evangelizar.
Mas evangelho causa discórdia. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Deus pega os que não são para confundir os que são. Seja sempre pequenininho na presença de Deus. Se sinta, aleluia, o menor da casa de Davi, aleluia. Porque eu tenho certeza, quando você se sentir, aleluia, aleluia, inferior ao Espírito Santo, a Deus, pode ter certeza que Deus vai ter o maior prazer e alegria de te usar. Mas quando você se achar que você sabe tudo, que você prega demais, que você canta demais, mais do que a sua irmãzinha que está do seu lado, você está correndo um grande risco. Você está desprezando o seu irmão. E o dom que não é seu, é de Deus. Nós não temos nada. O machado é emprestado. Tudo é do Senhor. Quando nós entendemos isso, aí nós temos a capacidade de entender o que é evangelho. E Jesus vai para aquela mulher e começa a conversar com ela. E o interessante, irmãos, é que os discípulos de longe chegam e se deparam com aquela situação e diz: Jesus está conversando com a mulher, e mais ainda samaritana. Quem já passou por isso, irmãos? Está pregando em um bar, e o irmão passa e vai dizer assim: o irmão está se embriagando, rapaz. Vou dizer, meu pastor, que o irmão estava no bar junto com os caras se embriagando. E o irmãozinho lá pregando, sentou na mesa por educação. Eu fiz muito isso, irmãos. Irmão, pega um refrigerantezinho e bota. Estratégias para levar a poderosa semente de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus pregando às prostitutas e os sacerdotes lá fora, dizendo: ei, olha, o que é santo, o que diz que é santo, está aí falando com os pecadores, está aí se dando o direito de estar no meio dos sujos. Jesus sai para fora e chama os sacerdotes e diz a ele: os doentes precisam de médicos. Quem não é doente não precisa de médico. Nós precisamos a cada dia entender, aleluia, que o projeto de Deus é mais lindo do que aquilo que nós imaginamos. Revestir do Espírito Santo de Deus, aleluia, é ter, aleluia, sabe, a alegria no seu coração de levar a poderosa semente de Deus. Os discípulos tinham desejo de evangelizar, mas não estavam preparados. Parece uma contradição, irmãos, porque no Evangelho segundo escreveu Marcos, usando um pouco da hermenêutica, né? Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é assim, irmãos? Mas por que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 ao 5, o Senhor diz: ei, não saiam de Jerusalém? Não é, pastor? Não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos de autoridade. Porque os discípulos estavam, aleluia, ainda estavam despreparados. Ainda estavam, aleluia, precisando de algo, do poder sobrenatural, da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Há uma diferença entre pregar e há uma diferença entre convidar. Quando eu aceitei Jesus, com 3 meses, eu fui convidado para ser obreiro. Com 6 meses eu fui convidado para pregar na Beth Shalom. Irmãos, foi uma tormenta para mim. Porque eu não sabia, pastor Dardo, o que ia falar. Eu não sabia, se eu chegasse no altar, o que é que eu ia dizer. Eu estava novinho na fé. Eu poderia muito bem chegar e usar uma palavra ainda crua. E eu disse: meu Deus, e agora, Senhor?
A mulher samaritana, ela teve a alegria de convidar as pessoas para conhecerem Jesus. Ela não estava pregando, ela estava convidando, é diferente. Pregar requer conhecimento das Santas Escrituras do Senhor. Pregar requer sabedoria. Pregar requer uma responsabilidade muito grande. Porque tudo aquilo que você vai anunciar, se você aplicar uma palavra que não convém das Escrituras, você vai causar um embaraço na mente daquela pessoa que está recebendo a palavra. Jesus tinha essa noção. Então Jesus ele fazia questão de ir na frente dos seus discípulos. Um período de 3 anos, o discipulado de cada um deles foi um período de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Eles estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, estavam observando a maneira de Jesus trabalhar, mas não estavam prontos para aplicar a palavra. E Jesus teve esse cuidado. O cuidado de Jesus era tão maravilhoso, irmãos, e lindo com os seus discípulos, que no final dos seus 3 anos e meio, quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que eles eram chamados de cristões. Por que cristões? No começo da igreja primitiva. Porque eles falavam, andavam e se vestiam como Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho era verdadeiramente a característica de Jesus Cristo. Evangelho era, aleluia, Evangelho genuíno, puro, maravilhoso. A mulher e o homem tinham prazer de andar parecido com Jesus. Quando as pessoas falavam, já denunciava, já dizia que ele era seguidor de Jesus Cristo, aleluia. Ele se vestia como verdadeiramente cristão. Já perceberam que nós hoje estamos perdendo essa essência? Já percebeu que nós estamos perdendo a essência de Cristo Jesus? Nós andamos como queremos. Me perdoe a expressão, eu sei que estou sendo filmado. Nós se vestimos como queremos. Os costumes. Nós falamos o que vem no nosso coração. Às vezes a língua é tão pesada em casa, esquece que serve a Jesus Cristo de Nazaré. Esquece que o Espírito Santo de Deus está do teu lado. Isso, aleluia, causa constrangimento no reino de Deus. Crente tem que se portar como crente. Crente tem que andar como crente. Crente tem que dar testemunho de crente. É lindo, irmãos. Há uma transformação na nossa vida. Não perdemos a essência do Senhor, não. Pelo contrário, a gente tem que se sobressair. Ainda existem remanescentes do reino de Jesus Cristo de Nazaré. E somos nós. Se nós não dermos testemunho de nós mesmos, como é que fica a nossa vida? Né? Às vezes, eu fui muitas vezes ali para o presídio, para o hospital com um amigão, e ali a gente vê todo tipo de pessoas, lidar com todo tipo de religiões, de pessoas que não professam a mesma fé, e você tem que ter cuidado de aplicar a palavra, né? No hospital você não pode falar alto, você não pode falar em línguas, você não pode pegar no paciente, são regras, né, da capelania. Você tem que ter prudência, você tem que ter a palavra verdadeira, uma palavra que vai animar quem está em cima de uma maca, aleluia. Eu tive a oportunidade de passar na UTI, coisa tremenda ali, pastor Eduardo.
Sabe, você vê quando você é usado pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas se alegrando, chorando, porque o Espírito Santo verdadeiramente vai, aleluia, como uma flecha no coração daquelas pessoas que estão precisando. Para isso você tem que estar revestido do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver revestido, irmão, você vai ser envergonhado. Pastor, o que é revestimento? O que é se revestir do Espírito Santo? Estão vendo esse paletó? Eu estou de camisa manga longa. Quando eu visto o paletó, eu estou reforçando as minhas vestes, estou me revestindo. Espírito Santo é que faz isso na nossa vida. Você vai ter a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é especial, é a joia mais preciosa que nós temos na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 23, por favor, abra aí, abra a Bíblia. Capítulo 2, verso 23 e 24 de 2 Timóteo. É o que eu estou pregando, irmãos. E o interessante, irmãos, é que eu busquei essa palavra aqui e vi Cláudia fazendo a menção do Atos capítulo 1, verso 3 ao 5, não foi? Coisa linda, né, irmãos? Irmã Selma? Irmã Selma? É Selma, é? Abra a Bíblia. Aí, viu? Quem tiver Bíblia, abra, por favor. Quem tiver no celular, abra a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 e 24. Amém? 2 Timóteo. Essa carta de 2 Timóteo é uma das cartas pastorais. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 23 e 24. Nós temos 3 cartas pastorais. Nós temos 1 e 2 Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo escreveu para doutrinar a igreja do Senhor. Amém? Capítulo 2, verso 23. Ele vai dizer: estejas, e rejeitas as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. E o que mais? Paciente. Quem já viu algum irmão discutindo na esquina, brigando pela palavra? Isso acontece ou não acontece, irmão? O irmão diz uma palavra e o outro diz: não, esse versículo não, é esse aqui. Aí o outro diz: não, não é esse não, é esse. Você está errado. Aí começa uma desavença entre os irmãos. Aí quem está fora, os ímpios, vai dizer: olha, os crentes, nem eles mesmos se respeitam. Isso traz uma discórdia. Isso causa uma vergonha. A Bíblia diz: ai daquele por onde vem o escândalo. E é o que nós mais vemos, as pessoas discutindo, brigando, querendo saber mais do que, querendo ter razão. Essa razão é um perigo, irmão. Não tem como haver uma concordância, sempre está discórdia. E quem é que trabalha na discórdia? Satanás, né? Tito capítulo 3, verso 9. Tito 3, verso 9. Eu vou incomodar vocês para vocês lerem a Bíblia, viu? Eu tenho uma jovem aqui que fazia muito isso no culto de doutrina. Eu pegava o papelzinho, notava tudinho. Sabe o que acontecia no final, irmãos? Chegava em casa, eu ia estudar os versículos, né? Para ver se realmente aquilo que o pastor pregou é verdade. Entendeu? E eu me preparava, irmãos. Tito, capítulo
3, verso 9. Quando eu ia evangelizar, eu ia na retaguarda dos irmãos e escutava as perguntas que os ímpios faziam aos irmãos. Aquelas perguntas que saíam no evangelismo, pastor Eduardo, eu notava tudo. Todas as perguntas que eles perguntavam. Irmão, eu posso adorar a imagem e escultura? É pecado? Eu notava. Irmão, Maria é intercessora? Aí eu notava. Para mim ter a resposta correta, quando alguém me perguntasse, eu tinha argumento para trabalhar segundo a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez cause escândalo a você. Mas você sabia que tem satanista que conhece mais a Bíblia do que você? Eles estudam a Bíblia para confrontar o crente, para envergonhar o crente. Estudam, não entendem, para envergonhar os cristãos. Essa é uma estratégia satânica. Evangelista Mateus, capítulo 4, ele vai dizer que Jesus estava no deserto. Tito 3:9. E após o período que Jesus estava em abstinência, fraco, necessitado, debilitado, Satanás aparece. E quando ele aparece, ele agora começa a trabalhar as escrituras, querendo iludir Jesus. E ele pergunta: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, porque está escrito. Aí Jesus vai dizer: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É tremendo, irmãos. Ele usa argumento. A carta a Tito vai dizer assim, 3:9, mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não adianta, irmãos. Quando você vai pregar a palavra, evangelizar, convidar alguém para vir para a igreja, convide. Se alguém não gostar, trate com carinho. Se alguém lhe trata mal, abrace. Quantas vezes tu fez isso no evangelismo, né? Cara, sabe, endemoniado com raiva. E a gente ali vai dar uma palavra, termina abraçando ele. A glória de Deus é tão grande, pastor Eduardo, que muitas vezes aconteceu isso. Aleluia. O cara vinha chateado, todo endemoniado. Quando a gente estava pregando que ia abraçar ele, ele se manifestava na rua. Que a glória de Deus estava sobre a nossa vida e permanece até os dias de hoje. Então você precisa se revestir, estar preparado. Aleluia. E não dar ouvidos ao diabo, para que você não possa pecar, se desviar, se entristecer, aleluia, porque batalhas vão ser travadas na sua vida, desde o momento que você aceitou Jesus e desceu as águas batimais. Você vai ser perseguido, aleluia, você vai ser confrontado, louvado seja Deus, aleluia, para que você possa desistir, para que você possa abandonar. E se você não estiver cheio da palavra, cheio da graça, cheio, aleluia, do Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir prosseguir. Sabe por que muitos se afastam, irmãos? 2 pilares. Eu vou citar apenas 2 porque não tenho mais tempo. Falta de oração e falta de palavra. O diabo começa a colocar cansaço em você para você não se ajoelhar.
O diabo começa a ocupar o seu tempo para que você não possa mais ter tempo para Deus. O diabo começa a trabalhar na tua vida para que você não possa ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus, aleluia, porque oração é comunhão, oração, aleluia, é revestimento, oração é poder, é autoridade, aleluia, diante de Deus. Todos os profetas do Senhor tinham intimidade com Deus em oração. O profeta Samuel disse que tinha mais intimidade, era mais viajado do que qualquer homem, mas não era na terra, era no reino dos céus. Os grandes oradores, que eram grandes pregadores, Billy Graham era um homem que 12 horas para ele de oração era coisa pequenininha. A gente às vezes dobra o joelho numa campanha de oração, é meia hora de oração, pastor Eduardo, 5 minutos, aí o irmão ou a irmã chega, dobra o joelho, já está de pé, o irmão aqui se esgoelando, e o irmão está ali conversando com a irmã, não tem nem reverência ao momento de oração na igreja do Senhor. É forte, irmãos, doutrina é para isso. Campanha de oração é coisa grande, é poderosa. Sabe por que você não vence? Sabe por que você, aleluia, está fraquinho? Sabe por que você está passando luta e batalha? Aleluia. Porque está faltando intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais você se fortalece, irmãos. Você está orando, você está se fortalecendo e o diabo está tentando de todos os lados, mas você está revestido. Ele vai dar de um lado, do outro, aleluia, mas você está próximo do Messias, louvado seja Deus, você está cheio, aleluia, revestido pelo Espírito Santo de Deus, através da oração, da comunhão, intimidade com Deus. E também tem um processo, quanto mais você ora, mais o diabo se levanta para tirar você da presença de Deus. Faça uma campanha para você ver. Comece uma campanha. Ele vai tentar de todas as formas fazer você desistir. Quando você faz uma campanha, compromisso, campanha não para no meio não, campanha vai até o final. Hoje a gente faz uma campanha de 5 dias, 3º dia a irmã não recebeu a bênção, a irmã já não vem mais para a igreja. Não é loteria não, irmãos. Não, é espera em Deus. Quem espera no Senhor alcança. Segundo pilar, a palavra de Deus. Quando você deixa de ler a palavra, você falta argumento, a sua mente está vazia. Quando você não está lendo a palavra, o diabo vai trabalhar em sentimentos negativos. Há 10 anos atrás, pouco se ouvia dizer que tinha um crente depressivo na casa de Deus. Era ou não era, irmãos? Não existia depressão dentro da casa do Senhor. Crente querendo tirar sua própria vida. Crente desgostoso da vida. Crente que vem para a igreja com raiva, chateado. Ele não conhece a Deus. Porque no dia que ele conhecer a Deus, no dia que ele tiver um encontro com Jesus Cristo, a vida dele vai ser diferente. Ele vem para a igreja cheio de alegria, sai para casa, aleluia, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Ele sabe a quem serve. Irmãos, sabe? Quando você estuda as Escrituras Sagradas, você tem prazer nela. Você tem prazer, irmãos. Você sabe comer uma feijoada? Quem faz feijoada boa aqui? Cante. Uma feijoada, irmã Verônica, sem tempero, presta? Presta? É a vida do crente sem o tempero da palavra de Deus.
Nós somos o sal dessa terra, irmãos. O sal, ele coloca gosto. Nós somos a pureza desta terra. Deus ainda não, aleluia, desceu com a sua mão poderosa sobre a face da terra, porque ainda tem remanescentes, porque ainda tem crente de oração, porque ainda tem crente que teme ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tem promessa de salvar muitos ainda, porque você ora, porque você busca a presença de Deus. Você foi escolhido. Você foi separado. O apóstolo Paulo disse que foi separado desde o ventre da mãe dele. Mas muitas vezes o diabo coloca sentimento negativo. Muitas vezes o Satanás, quando não consegue lhe ferir, aí fere alguém da sua casa. Pega o mais fraco e desfere o seu veneno. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele pode ferir, aleluia. Ele pode, aleluia, tentar, louvado seja Deus, contra a tua família. Mas através da tua oração, através da tua comunhão, através, aleluia, glória a Deus, da tua intimidade com Deus, Ele é obrigado a se afastar, aleluia, da tua família, da tua casa, da tua parentela. Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele vela por sua vida e por sua família. Só precisa ter um, pastor. Só precisa ter um temente a Deus dentro de casa. E não desistir, não recuar, não parar. Tendo a convicção, a certeza que você, aleluia, é instrumento de Deus nessa terra. Não se ache pequeno, irmãos. Não se ache inútil. Não se preocupe porque a porta de emprego não abriu ainda. Não se preocupe porque Jesus não converteu o homem ainda. Não se preocupe, aleluia, porque a sua saúde está debilitada. Louvado seja Deus. Se preocupe em adorar, em conhecer, em estar em comunhão com Deus, que no dia certo, aleluia, o que está embaraçado, Jesus desembaraça. O que está torto, Jesus, aleluia, coloca em um caminho reto. Louvado seja Deus, aleluia, porque Ele é Senhor da sua vida. Agora precisa você acreditar, irmãos. Crer. Quando a gente crê, irmão, nossa vida se torna diferente. Deixe Satanás lhe acusar, não. Deixe ele entristecer você, não. Deixe não. Você está passando hoje uma luta. Você sabe uma tempestade sem água e só é vento? É ruim, não é, pastor? Tempestade de vento, de poeira, sem chuva, só tempestade de vento, aquela que machuca mesmo. E a tempestade com água? A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio da tempestade, irmãos. No olho do furacão, estavam ali passando uma luta tremenda. Mas eles sabiam que alguém vinha a ajudar eles. Eles sabiam, aleluia, que Jesus tinha dito: entrai no barco e passai para o outro lado da margem. Se você entrou no barco, eu quero te dizer nesta noite, antes de encerrar, entrou no barco com Jesus, aleluia. Não, pastor, entrei no barco, Jesus não estava, mas ele está no monte orando. Você entrou no barco, entrei, pastor, estou agora atravessando no meio do mar da Galileia, a onda está, aleluia, está me machucando, parece que o barco vai partir no meio, eu não vou, aleluia, se sobressair, vou morrer, aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está se levantando, aleluia, e vai de encontro sobre a tempestade para te ajudar.
Fique no barco, não pule do barco não, fique no barco. Fique no barco. Fique no barco. Jesus vai acalmar a tempestade. Você vai chegar do outro lado da margem, aleluia. Vai descer, louvado seja Deus, aleluia. E vai vir endemoniados, louvado seja Deus, para te apedrejar, para te humilhar. Mas quando se deparar com a voz de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai se dobrar, aleluia. Porque demônio nenhum, aleluia, suporta a glória de Deus na sua vida. Deus está com você. Deus permanece com você. Nas noites de choro, Deus está com você. Dá vontade de você abandonar tudo, desistir, parar. Continue no barco. Se você pular na água e tentar atravessar no nado, você está deixando de confiar em Jesus. Fique no barco. Permaneça no barco. Porque lá do outro lado, quem esperava ver teu barco se quebrar e afundar, vai ter que engolir você chegando na margem, aleluia, aleluia, sabe, na margem do mar da Galileia. Vai ter que ver, aleluia, você chegando do outro lado, aleluia, e dizendo que Jesus quem te ajudou, aleluia, que você só atravessou porque o Messias estava com você. Vai ter que engolir, vai ter que engolir, vai ter que engolir, vai ter que ver. Irmão. Vida de crente é loucura, irmãos. Viu? É loucura. Ninguém acredita, né? Nós acreditamos. As pessoas dizem, rapaz, os crentes são doidos, são loucos. Falam, anunciam um Deus que não existe. Existe sim. Né? Eu vou dizer que ele não existe não, né, Adriano? Não existe não. Ele é a própria existência. Ele é a própria existência. Né? Porque se eu dissesse que ele existe, ele foi criado por alguém. Ele é a própria existência. Deus conhece o teu íntimo. Deus conhece o teu íntimo. Deus sabe que você se sente incapaz de fazer aquilo que Ele determinou e lhe deu na sua mão. Deus conhece o mais profundo do seu íntimo. E sabe do que você está precisando, Ele sabe. Deus sonda os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Mais poderosa. Por isso que eu estou lhe incentivando a você conhecer Deus através da sua palavra. Quando você começar a se alimentar, a sua fé vai aumentar.
você vai entender que o plano que Deus tem para a tua vida é muito grande, e por isso que Satanás quer fazer você desistir. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para a dimensão do seu Deus. Fica de pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor.